Bom dia, estamos ao vivo. Estamos ao vivo trazendo aqui uma palavra nesse quadro Antes que o Sol. Pessoal, antes eu tinha um quadro aqui no YouTube, começou como dicas do mestre. E eu sempre falava, quem levanta cedo bebe água limpa, né? Aí, agora a gente está com esse quadro aqui, Antes que o Sol. E hoje o nosso tema é a gratidão. Pessoal, durante muito tempo, eu achava que gratidão era agradecer a pessoa, obrigado por isso, por aquilo. Só que eu descobri que gratidão é um sentimento. Gratidão é ver as coisas com outros olhos. E quando eu descobri, e quando eu entendi como é maravilhoso, né, o nosso Deus, aquilo que nos criou, a gente ser grato por tudo que a gente tem. Ser grato pela vida, pela saúde. E eu escolhi aqui, pessoal, vou ler uma mensagem aqui de um livro e depois eu falo mais um pouco sobre a mensagem. E também o Cláudio está aqui nos bastidores. O Cláudio também vai trazer uma palavra, vai trazer uma mensagem. Qual que é o nosso objetivo aqui? Qual que é a nossa missão? É, uma das coisas mais principais que tem no ser humano, que a gente precisa, é alimentar a nossa fé. Então a gente vive pela fé, né? Então, assim, se você tem o seu sonho, o seu objetivo, a gente tem que buscar essa força maior e ter a fé para a gente alcançar os nossos objetivos, para a gente também ter saúde, para a gente ter força, para a gente continuar na disciplina, né? Então a vida, a gente tem que buscar primeiro a fé. Ok, pessoal? Então, vamos lá, vou começar, vou ler aqui um trechinho aqui do livro. Depois a gente continua. A lei da gratidão é o princípio natural de que a ação e a reação são sempre iguais e em direções opostas. A generosidade da sua mente em louvor, grato ao Supremo, é uma liberação ou uma dissipação de energia. Não pode deixar de alcançar aquele a quem se dirige e a reação é uma movimentação instantânea em sua direção. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Essa é uma afirmação de verdade psicológica. E se a sua gratidão for forte e contínua, a reação na substância amorfa será forte e contínua. Movimento das coisas que você deseja estará sempre em sua direção. Observe a atitude de gratidão que Jesus assumiu, como ele sempre parece estar dizendo: agradeço a ti, Pai, por me ouvires. Você não pode exercer muito poder sem gratidão, pois é a gratidão que o mantém conectado com o poder. No entanto, o valor da gratidão não consiste apenas em obter mais bênçãos no futuro. Sem a gratidão, você não consegue mais evitar pensamentos de insatisfação com relação às coisas como elas são. Então, pessoal, essa mensagem aqui, esse é um livro que eu sempre leio, né? E aqui fala que se você tiver gratidão, você aproxima-se de Deus. Então, Deus é o dono de tudo. Deus é o dono do ouro, dono da prata, dono de nós, dono da nossa vida. Então, nós temos que aprender a agradecer, né? Por exemplo, às vezes você tem a sua vida, a sua casa, tem suas coisas, e você não é grato por aquilo que você tem. E, de repente, tem pessoas que queriam estar onde você está, né? Às vezes você acha que a vida está difícil,
mas tem pessoas que, para outras pessoas, está muito mais difícil do que você imagina. Então, a gratidão é você ser grato pela sua vida, pelos seus olhos, é ser grato pelos seus ouvidos, pelos seus braços, pernas, né? Você é uma pessoa que anda, é uma pessoa que fala, é uma pessoa que ouve. Então, é, não tem nenhuma riqueza, nenhum dinheiro no mundo que pague esse milagre que é o milagre da vida, né? Então, a gente tem que aprender a ser grato, em primeiro lugar. Por exemplo, quanto vale os seus olhos? Se uma pessoa chegar para você e dizer, eu vou te dar 20 milhões de dólares para você tirar os seus olhos. Então, é, não tem nada mais importante que o milagre da nossa vida, né? Não tem nenhum dinheiro que pague, não tem negociação, né, com a nossa vida. Então, é por isso que a gente, antes de você começar o seu trabalho, antes de você querer as coisas, desejar e estar correndo atrás das coisas, mantenha o foco na gratidão. Agradeça por aquilo que você tem, né? Agradeça pela sua casa, agradeça pelo a comida que você come, agradeça pelo a noite de sono que você dormiu, né? Agradeça pelo o banho que você toma, pela água que você bebe. Isso eu aprendi através do dia a dia, através de tudo que eu busquei na vida. Vivi uma vida muito estressada, queria as coisas de qualquer maneira. E eu achava que isso era bobagem, né? Bobagem. Cara, o homem tem que trabalhar mesmo e, e é assim que funciona, mas na realidade eu tive que apanhar muito e saber que você não compete com o universo, né? Existem as leis do universo e a lei da gratidão é uma das leis mais poderosas que existe, né? Você tem que se conectar com essa força que é a lei do Criador, a lei da gratidão. Você ser grato pela chuva, você ser grato pelo sol, você ser grato pelo ar que você respira. Já imaginou, se você fizer uma experiência com você mesmo, para de respirar por 30 segundos. E aí? Então tem uma força que rege aí, tem uma força maior que te dá o sentido da vida, né? Então quando a gente aprende a ser grato pela nossa vida, né? O Espírito de Deus, né? O nosso corpo é a casa do Espírito, né? Então, quer dizer, nós somos um espírito vivendo em um corpo. Então, o nosso corpo, ele precisa agradecer e ele precisa valorizar. Então, a nossa vida, eu sempre aprendi, valorize você primeiro. Se você valorizar você primeiro, se você entender, e quando a gente fala da gratidão e da fé, é sentimento, né? Você tem que sentir essa força maior, você tem que sentir esse poder de Deus que existe dentro de você, né? Então tem um poder enorme dentro de você, uma força que você consegue alcançar tudo que você sonha e tudo que você deseja. Mas primeiro você tem que dar atenção, você tem que ter esse sentimento, né? Esse sentimento da fé, né? Acreditar, buscar aquilo que você deseja, né? Ter a disciplina, a fé é disciplina. Você tem que ter disciplina e focar naquilo que você quer. Mas antes daquilo que você quer, você tem que ter a fé, a gratidão naquele que te criou. Júlio, mas como que eu encontro isso? Pessoal, eu buscava encontrar na igreja, encontrar na escola, e eu não consegui. Eu só consegui encontrar a verdadeira fé depois que eu entendi que o sentimento é o segredo, através do sentimento. Você tem que sentir a presença de Deus. E Deus está em tudo, né? Ele está em todas as coisas. Em todas as coisas. Então, você tem que viver essa experiência, né? Esse,
Eu sempre leio vários livros, né, buscando a entender, e você tem que passar pelo processo para você entender. Então, se você sente uma força que rege, uma força do universo, que rege todas as coisas. Por exemplo, se você colocar uma semente na terra, né? Eu falei desse tema aqui na semana passada. 2, 3 dias ela vai germinar e ela vai nascer. Então, quer dizer, tem uma força que rege, né? Que vai fazer essa transformação, ela vai nascer, ela vai crescer e dar o fruto. E a nossa vida é a mesma coisa. A nossa vida, você tem o sentimento, e esse sentimento é invisível, né? A fé é um poder invisível. Você tem que acreditar, continuar acreditando naquilo que você sonha, naquilo que você quer, aonde você quer chegar, e automaticamente você vai prosperar com a fé, e você vai alcançar o que você quer. Mas para isso você precisa ter clareza, você precisa ter disciplina, tá? Então, uma das coisas mais difíceis é você disciplinar a sua mente. Tá certo, pessoal? Então, o poder da gratidão ele transforma tudo. Então, tenha fé, mantenha a gratidão e coloca essa força maior em primeiro lugar na sua vida. Levanta cedo e já coloca em primeiro lugar os seus pensamentos, é o que vai manter você durante o dia. Então, eu busco essa força nas primeiras horas do dia, né? Levanto cedo, já me conecto para mim ter um dia abençoado, maravilhoso e continuar na fé. Ok, pessoal? Muito obrigado. E se você que está assistindo aí, deixe seu like, não deixe de se inscrever no canal, você que está chegando aqui, né? A gente sempre fala aí dos carrinhos de madeira, mas toda terça-feira, nesse horário, a gente tem esse momento aí, antes que o sol. E deixe seu comentário também, que é muito importante. E a gente continua trazendo aqui para você uma palavra, uma palavra de fé, né, para a gente continuar firme nessa jornada, tá certo, pessoal? E agora o Claudião vai entrar aqui também, vai falar um pouquinho com vocês. E bom dia, Claudião, bom dia a todos que estão aí na live. Seja bem-vindo. Bom dia, Júlio Lima. Tudo bem? Cedo, né? É isso 5 aí, horas Claudião. da manhã. 5h13 agora. É isso aí. Vamos em frente. Boa palavra, né? E vamos em frente. Eu tenho um texto aqui da Bíblia para compartilhar com o pessoal e meditar um pouquinho também rapidamente, mais ou menos aí uns 15 minutos, 10, 15 minutos, para que fique aí essa palavra de incentivo, de ânimo, de força, né? O pessoal continuar o dia aí firme e forte. Mais firme e forte do que nunca. Vamos em frente. Então é isso, Júlio Lima. Depois tu tens compromisso, né? A hora que tu quiser sair aí, fica à vontade, tá? Eu vou ler um texto que está lá em Jeremias. Sempre a gente fala aqui, né, que o nosso canal ele é um canal de artes com madeira, miniaturas de madeira, mas a gente nunca esquece o lado espiritual, ou seja, está sempre procurando também ajudar as pessoas. Então não se trata simplesmente de comércio. Nesse caso aqui nós não estamos falando nem de religião, nem de segmento religioso nenhum. Eu falo alguma coisa da Bíblia, o Júlio fala alguma coisa dos livros que ele leu, das experiências que ele tem, e a gente ajuda as pessoas a encontrar a razão de viver, porque tem pessoas que estão no mundo não sabem nem a razão por que estão no mundo, né? Então eu tenho as minhas experiências com Deus, o Júlio tem as experiências dele, e a gente tem um negócio juntos, mas a gente tenta passar para as pessoas também informações espirituais para animar as pessoas a continuar com força e com fé aí na caminhada. Eu quero ler aqui em Jeremias, capítulo 33 e o versículo 11. Um trechinho do versículo 11 que diz assim, ó: Dai graças ao Senhor dos exércitos, pois bom é o Senhor e o seu amor, ele dura para sempre. Então, nós estamos falando de gratidão e de humildade, né? Então, esse trechinho aqui, ele fala de gratidão. Dai graças ao Senhor, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Falar em gratidão, se eu for olhar para a minha vida assim, eu sou grato a Deus, né? Eu tenho vários motivos de agradecer a Deus. Primeiro, eu tenho saúde, eu tenho uma família maravilhosa,
eu tenho um sócio abençoado que está aí na minha frente, né? E eu tenho sabedoria, eu tenho mente, uma mente sã, um corpo são, enfim. E eu tenho pessoas, né? E tudo aquilo que Deus me proporciona é motivo de gratidão. Porque hoje, se eu estou respirando, se eu tenho sol, se eu tenho comida, se eu tenho um trabalho, isso é motivo de gratidão. Então, essa gratidão eu tenho que expressar ela a Deus. Quando eu expresso a minha gratidão, eu estou reagindo àquilo que Deus está me dando. Porque na física já diz, né, que para toda ação existe uma reação. Qual foi a ação de Deus com relação ao homem? Deus nos criou, Deus nos fez, e todos os dias o sol nasce, né? Por isso que a gente colocou aqui o nome dessa live Antes do Sol. Porque antes que o sol nasça, né? A gente já está aqui falando alguma coisa acerca de Deus. E a gente tem a certeza que o sol vai nascer. Mas por que a gente tem a certeza que o sol vai nascer? Ah, mas hoje aqui na minha cidade está chovendo, não estou vendo o sol. Mas o sol está ali, acima das nuvens, né? Então, assim, a nossa vida, mesmo que a nossa vida esteja embaralhada por tempestades, por chuvas, por dificuldades, por nuvens, o sol, ele está sempre ali. Então, a natureza divina, ela sempre está à disposição dos bons e dos maus. Agora, aquele que reconhece que Deus existe, que Deus é vivo, vai estar sempre com aquele sentimento de gratidão, louvando, adorando, exaltando, reconhecendo, que gratidão é um sentimento de reconhecimento. Então, eu reconheço que Deus, ele me concede dádivas, me concede benefícios que eu, do meu poder, da minha força, eu não teria condições. Quem é que tem condição de movimentar a Terra? A não ser Deus. Ah, mas é a lei da física, que a gravidade... Não, você pode me dar 500 mil explicações, mas existe uma explicação que é a fé. Ou você acredita que Deus domina o universo, ou você não acredita. Não existe meio termo. Ah, eu tenho um pouquinho de fé, né? Ou você acredita ou não acredita. Não é isso, Juliano? Então, é lógico, a natureza está aí, né? A natureza nos prova que Deus existe. E se ele existe, é porque ele criou. E aí, quando eu olho para a natureza e reconheço, eu estou sendo grato. A gratidão é sentimento de reconhecer o poder soberano de Deus. E eu me coloco como um ser criado por ele, grato a ele, né? E essa minha gratidão não vai mudar nada, ou seja, não vai mudar nada para Deus, porque Deus, se eu continuar grato ou ingrato, Deus continua sendo Deus. Se eu acredito ou não acredito, Deus continua no lugar dele, fazendo o papel dele. Né? Então, quando eu sou grato, não é Deus que ganha com isso, sou eu que ganho. Porque esse meu reconhecimento da gratidão, né, reconhecendo que é Deus que faz todas as coisas, vai me trazer mais benefícios. Vai me trazer mais ações de Deus a meu favor. O ingrato, não. O ingrato, ele vai ser prejudicado. Agora, aquela pessoa que é grata, que tem esse reconhecimento, esse sentimento, humildemente, por isso que nós ligamos ali, né, no tema hoje, gratidão com humildade, né? Humilde é aquela pessoa que ela reconhece que Deus existe, e ela é grata por isso. Quer complementar, Júlio, o raciocínio? Na realidade, Cláudio, a gente tem que estar ligado, né? É a fonte de Deus, a fonte divina. Então, se você está desconectado, se você olhar, por exemplo, eu gosto muito de comparar a natureza, sabe? Quando a gente plantava horta, sempre a gente nasceu na roça e eu entendo um pouco de agricultura. Às vezes você plantava uma planta lá e essa planta encarangava, ela ficava toda, sei lá, ela ficava toda enrugada, entendeu? Então, assim, a impressão que dá que na vida a gente é assim também. Talvez as coisas não dão certo na sua vida, as coisas não prosperam, que tem algo ali que não está conectado. Então,
Eu achava, cara, isso é bobagem, esse negócio de orar, esse negócio de buscar, você tem que trabalhar que as coisas dão certo. Tudo bem, você precisa, lá na palavra de Deus diz assim, ó, faz a sua parte, que eu ajudarei. Só que antes de fazer a sua parte, você tem que se conectar, né? Conectar, louvar, agradecer, buscar primeiro aquilo que você está fazendo, mas está conectado e está, aí você tem que ter a disciplina, né? A disciplina, evitar fazer as coisas erradas, evitar pecar, né? Às vezes você pecar, o pecado que existe aí na Terra, no mundo, né? Muitas coisas erradas. Então, a gente tem que acreditar, ter disciplina, né? Para você viver uma vida saudável, para você ter saúde, para você ter uma família próspera, né? Prosperar com a sua família. Então, assim, a gratidão vem em primeiro lugar. Você ter paz de espírito, agradecer pela chuva, agradecer pelo sol, agradecer pela sua saúde, pela sua família, pelo ar que você respira, né, pelos seus olhos, né, que não existe nenhuma câmera no mundo que tem uma visão, né, que você tem como você tem os seus olhos. Então, essa força maior aí do Criador que nos deu, né, o milagre da vida. Então, pessoal, levanta cedo, agradeça essa força, agradeça por a gente viver aqui nessa terra, né? Que não tem nada mais maravilhoso do que a nossa vida. Então, a gente vem aqui trazer esse momento aqui e é um sentimento de paz muito grande, né? Cada vez que eu venho aqui, eu, o Cláudio, a nossa equipe aqui, Mestre dos Carrinhos, se a gente for analisar hoje o que está acontecendo dentro da comunidade Mestre dos Carrinhos, né? O Júlio Lima aqui no interior criou esse projeto e através da fé, acreditar que eu ia encontrar pessoas no Brasil, né, pessoas que confiar, pessoas que se dedicam e acreditam verdadeiramente nesse projeto. Então, assim, isso tudo, pessoal, é baseado na fé e na gratidão. Eu não gosto de reclamar, eu só venho aqui falar para vocês, né, e relatar o que está acontecendo. O que eu passei durante 7 anos e acreditar, as pessoas que estavam ao meu redor, até hoje não entendem o que eu faço. A maioria, ninguém entende o que eu faço, né? Tem gente que fala que eu sou louco, tem gente que fala que isso é bobagem, você vai perder seu tempo, né? Mas eu continuo aqui no meu espaço, me dedicando à fé e me dedicando à gratidão a Deus, né? Por Ele ter me dado essa força de construir as miniaturas que são paixão das pessoas. E eu vou continuar firme, né, na minha fé, e buscando pessoas também que estão com o mesmo sentimento, né, com a fé conectada. Tantos depoimentos que eu recebo aí de pessoas que mudaram as suas vidas através do que eu ensino, através da palavra, através dos carrinhos, porque às vezes a pessoa tem dinheiro, às vezes a pessoa tem uma empresa, às vezes as pessoas têm tudo, mas não conseguiu se conectar com essa fé. O que adianta você ter uma empresa, você ter várias coisas, carro, dinheiro, mas você não tem fé? Aliás, você não tem a verdadeira paz de espírito, né? Você não encontrou a felicidade ainda. Isso que faz um ser humano ser feliz é você estar conectado com essa força, você sentir a verdadeira presença de Deus que está dentro de você. O verdadeiro Deus está dentro de nós. Conhecei-vos o reino de Deus e todas as coisas serão dadas. Então, pessoal, você que está passando dificuldade, que está acompanhando aqui, procure olhar para dentro, procura ter esse sentimento que a sua vida, com certeza, irá mudar e você nunca mais vai deixar de ser grato, vai deixar de buscar essa força antes de qualquer coisa na sua vida. É isso aí, Claudião. É isso aí, Júlio Lima. Então, olha só, só repetindo aqui, né, o versículo que eu li lá no começo, ó, dai graças ao Senhor dos Exércitos, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, né? Ô, Cláudio, Sim, só antes de você comentar, eu vou deixar você finalizando a live e eu tenho que cuidar do Ronaldo, que ele já acordou. vai lá, vai lá.
Eu vou continuar aqui mais uns minutos aí. Valeu, um Ok. abraço. Valeu, Claudião. Bom dia a toda a galera que está acompanhando. Bom dia, sucesso para todo mundo aí. Ficar com Deus. Então, pessoal, continuando aqui, né? Dai graças ao Senhor dos exércitos, pois bom é o Senhor e o seu amor dura para sempre. Então, o amor de Deus, ele é imensurável, né? Quando nós olhamos lá para o Evangelho de João, a gente costuma dizer que aquele versículo lá, 3:16 de João, é o texto áureo da Bíblia, é o texto principal, né? Quando fala no amor de Deus, né? Porque Deus, ele amou o mundo de uma maneira tão grande, de uma maneira tão imensurável, que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, se Deus amou o mundo inteiro e deu o seu único filho por nós, deu a vida do seu filho para nos salvar, só isso é motivo de nós estarmos todos os dias agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus. A não ser que você não esteja mais aqui nesta terra. Agora, quem está aqui, quem está vivo e não está agradecendo a Deus só por este ato, isto é um ato de Deus, mostrando o amor dele para conosco. Que ele deu o seu único filho para morrer no meu lugar, no seu lugar. Por quê? Porque o pecado, ele veio através de Adão. E o pecado, ele passou a toda a humanidade. Então, todos nós somos pecadores. E necessitamos de perdão. E esse perdão, ele vem através do sacrifício do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E como é que você vai pedir perdão para Deus se você não reconhece que Jesus é o Filho de Deus? Então, o primeiro passo é você reconhecer que Jesus é o Filho de Deus enviado ao mundo para salvar o mundo. Esse foi o maior ato de demonstração do amor de Deus, um amor incondicional, ou seja, Deus nos amou primeiro, dando o seu Filho, sem pedir nada em troca. Essa foi a maior dádiva de Deus para nós, nos dar o seu Filho único, chamado Jesus Cristo. Dito isto, eu vou lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 17, o versículo 11. Eu vou ler esse texto aqui e vou clarear um pouquinho a nossa mente. A cura dos 10 leprosos. Olha só. Indo ele a Jerusalém, ou indo Jesus, né, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este samaritano, ou senão este estrangeiro. Então Jesus lhe disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, esta passagem aqui nos prova que a grande maioria das pessoas recebem dádivas de Deus e não voltam para agradecer. Então, meu amigo, mesmo que você esteja numa situação difícil, mesmo que você esteja aí passando por dificuldades, por tempestades, por vendavais, por tormentas, saiba que acima da nuvem, da tempestade, da tormenta, existe o sol. E este sol, ele é dado por Deus. E Deus, ele dá o sol para bons e para maus. Agora, aqueles que reconhecem humildemente que Deus existe, que Deus nos dá todas as dádivas, e a maior dádiva de Deus foi o seu Filho para nos salvar, agradece a Deus todos os dias. Aí você diz assim: mas Cláudio, se você soubesse o que eu estou passando, meu amigo, eu já passei por muitas dificuldades, ainda passo também por algumas nos dias, né? Tem aquele dia que acontece coisa na tua vida que tu não imaginava que ia acontecer. Né? Há mais ou menos um ano atrás, meu filho passou por um acidente de moto, eu não imaginava que ia passar por aquilo, ele quase morreu, não morreu por um milagre. Né? Um carro cortou a frente, ele bateu, se quebrou todo, foi perna, foi braço, não teve a cabeça machucada, nem a coluna, porque Deus livrou.
mas ele poderia ter morrido. E isso é motivo de todos os dias eu agradecer a Deus. Mas a minha maior gratidão ainda não é só por isso, porque isso foi um dos milagres que Deus fez na minha vida, né? Mas a minha maior gratidão é por eu estar vivo, porque Deus já me livrou da morte pelo menos umas 4 vezes que eu me lembro, fora as vezes que eu não me lembro que ele me livrou da morte. Então, se você parar para meditar hoje, o que Deus já fez em teu favor, mesmo que você esteja em dificuldade, você vai agradecer a Deus. Este leproso aqui, no meio de 10, foi o único que voltou e disse: obrigado, Jesus, pela cura. E Jesus perguntou para ele: ué, não foram 10 curados? Por que só um voltou? Não é assim que acontece no dia a dia? Então, se você parar hoje para agradecer a Deus, você vai ter essa resposta aqui: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Então, amigo, que você parou para ouvir hoje aqui, talvez você nem imaginava ouvir uma palavra dessa. Sabe que é Deus que está falando contigo. Deus usa os seus servos, usa os seus instrumentos, usa os seus canais para falar com as pessoas. E hoje ele está me usando aqui para falar com você, mesmo que você esteja enfrentando enfermidade, desemprego, qualquer adversidade que esteja enfrentando. Sabe o que você faz? Dobra o teu joelho. Se não pode dobrar o teu joelho, fala com Deus, diga: Deus, se tu existe, eu quero te agradecer. E você vai agradecer a Deus, e Deus vai dizer assim para você: então agora vai, porque a tua fé te salvou, o teu problema está resolvido. Porque você parou para reconhecer que eu existo, que eu sou Deus, e que eu tenho poder para melhorar a tua vida, para dar a solução ao teu problema. Então, se você fizer isso hoje com um sentimento de gratidão e de humildade, reconhecendo que você é pó, é cinza, e que Deus é soberano e é poderoso, tudo vai mudar. Pense nisso e tenha um bom dia na presença de Deus. E bora, como diz o Júlio Lima aí, bora fazer os carrinhos de madeira, que eles são uma ótima terapia para que você tenha um bom dia. Confie em Deus e tenha certeza que tudo está no controle dele. Se tudo está no controle de Deus, basta você acalmar o coração e confiar e agradecer, porque a vitória, ela vem do Todo-Poderoso, vem do Deus Criador dos céus e da terra. Grande abraço, que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo.